Olá, falando hoje sobre minerais críticos, barra Brasil. O que é que o Brasil hoje está fazendo em favor dos minerais críticos? Como é que está a nossa política estatal? Se é que há uma política estatal ou uma política governamental? O que seria melhor? Uma política governamental, partidária, ou uma política estatal, apartidária, pensando no Brasil a curto, médio e longo prazo? No Brasil, não interesses de A, B ou C. Como é que a gente vai trabalhar nisso? O que a gente pensa relativo a isso quando se trata de minerais críticos para o mundo, não só para o Brasil? Então, já é sabido, no meio, o Brasil, o eterno país do futuro, o que é que ele tem? Ele tem sempre um grande potencial. E aí vamos adentrar especificamente na questão mineral e a indústria decorrente dessa base, desse pé, dessa força, que é a mineração. Então, fornecer minerais críticos, tanto internamente como você vender externamente. Então, daí nós temos hoje o quê? Uma corrida. A questão da energia limpa, ecologia, planeta. Então, se faz com que esses minerais críticos estejam em evidência. Então, quem são esses minerais críticos? Então, são os minerais que estão envolvidos na geração dessas energias limpas, energias fotovoltaicas, eólicas e tantas outras aí. Certo? E daí o que é que nós temos? Nós temos manganês, terras raras, que está em evidência, níquel, grafite, nióbio, lítio, cobalto e tantos outros aí que estão envoltos a essa nossa transição energética. Então, atualmente o Brasil contribui infimamente, não só na produção mundial de minerais críticos, mas aí a gente vai adentrar durante esse nosso texto também na questão tecnológica de refino, fabricação, a própria continuidade, até chegar realmente no ponto energia limpa, no ponto tecnologia, evidentemente. Então, nosso Brasil, apesar de tudo, ele tem um presente de Deus, que é essa localização dele, ao qual nós temos vento, sol, área, água. Então, graças a isso, nós temos o quê? 90% da nossa eletricidade, se não um pouco mais, ela já é gerada de forma limpa, grande parte por energia hidrelétrica, as conhecidas hidrelétricas aí, as grandes hidrelétricas, e agora, tomando realmente um corpo maior, energias eólicas e fotovoltaicas. Entendendo que energias limpas não necessariamente não trazem impactos ambientais negativos. Tudo gera impacto ambiental negativo. Até o próprio ser humano respirar, existir, pisar, olhar, viver, eles geram um impacto ambiental negativo. Então, devemos aí, durante essa nossa conversa, entender esses impactos negativos, impactos positivos, todas essas variáveis, entre elas, sazonalidade, temporalidade e todas essas questões já normatizadas, no estudo ambiental desses devidos impactos. Mas nós devemos existir. Nos é interessante o conforto que nós temos, a tecnologia ao qual nós estamos presentes em nossa vida. Então, isso tem um preço. Então, o que a gente faz para se tornar sustentável? É compensar, é diminuir os impactos negativos, construir mais impactos positivos e redirecionar certas coisas que ora negativas para que produzam frutos positivos, certo? Então, o interesse por minerais críticos, ele busca o quê? A neutralidade de emissões de carbono. Eu não entendo neutralidade, entendendo melhor, vamos dizer, a diminuição das emissões de carbono. Ok, acredito. Então, isso aí é uma diminuição. Se fala muito em neutralidade, mas eu entendo
como uma diminuição, o que também gera é muito positivo. Mas tem mais o pé no chão relativo a isso, né? Então, o que é que você entende hoje? O que é que a China faz? E aí é interessante visualizar o que a China faz. A China, tanto ela tem esses minerais críticos, os explora, compra de outros, e aí o Brasil é um dos fornecedores dessa matéria-prima mineral. E aí a China, o quê? Ela detém, pelo menos aqui, 60% do seu refinamento. Então ela só não tem a parte da mineração, ela pega, refina, concentra aquele minério, indústria mineral. Ok. Daí se parte para outros tipos de refino, fabricação, e aí se chega a alta tecnologia. Isso o Brasil precisa investir e não tem. Então a China constrói, a China agrega valor a esses bens minerais em prol da fabricação de produtos e materiais que estão envoltos para a energia limpa. Positivo? E aí se agrega muito valor. É o que falta ao Brasil é justamente isso. Eu posso até dar o exemplo da Austrália, e falando de China. A Austrália, por exemplo, muito próxima à China. Muita da questão fabril, muita da questão assim, fabril, e aí eu vou dar um exemplo até de algo, de um assunto que eu sempre me interesso muito, são carros. A Austrália hoje não tem mais fábrica de carro. Acabou a fábrica. E aquela população foi redirecionada para outras atividades. Porque a questão fabril foi muito destruída pela China, pela colocação do seu material já final para venda ali dentro, a um preço que, no caso, o país, a Austrália, não conseguiu, no caso, manter suas fábricas. Então foi mais lucrativo que fechar as fábricas. Entenda a importância de se investir, de ter uma política estatal e não governamental, para que, de forma partidária, pensando unicamente no país, e o país são as pessoas que ali vivem, na melhoria, no desenvolvimento social ali, e econômico daquelas pessoas. Certo? Então, o Brasil hoje, o que é que ele tem? Foi criada, positivo, aí, a política nacional para minerais críticos, que a gente vê que é uma mineração que para energia limpa, envolver processos, procedimentos mais limpos, gerações de energias mais limpas, né, para que você possa diminuir, no caso, o impacto negativo, né, que é grande, diminuir esse impacto negativo cada vez mais relativo à produção de meios, e aí, no caso, para mineração. Serve para outros meios, mas aí a gente está dando ênfase na mineração, infelizmente. Então, busca o quê? Viabilidade da produção mineral através de conhecimento geológico, desenvolvimento de infraestrutura para pesquisa, a capacitação profissional das pessoas, né, geólogos, engenheiros de minas, técnicos, e aí todo o que envolve a mineração direta e indiretamente, e os incentivos financeiros, porque sem investimento não tem como o setor, no caso, desenvolver, caminhar. Então isso é impossível. Então, pontos que a gente pode observar, pelo menos aqui, né, e aí falando Brasil, no mapeamento do nosso potencial. Isso é positivo, o Serviço Geológico da Nacional está investindo forte aí com a Excalibur e tantos outros programas, que agora a curto prazo eles vão ter um entendimento bem refinado de certas áreas aí, e aí nós teremos um melhor entendimento, né, desse potencial, quantificar esse potencial, e aí pesquisar esses pontos, e aí termos uma leitura para que, no caso, e aí a função até uma função, né, da antiga CPM, né, da Agência aí Geológica, né, do Brasil, é de apresentar essas áreas para que o público, a questão pública apresente essas áreas para que o privado, né, no caso, incorpore essas áreas em suas atividades. Aquela questão do arrendamento, né, que o bem mineral é da União. Então, a empresa entra e vai trabalhar e vai gerar tanto a questão socioeconômica, que aí vai a questão do selo verde, a questão de se desenvolver também socioeconomicamente aquela região, vai gerar frutos financeiros, desenvolvimento para aquela região, o próprio país, e tributos que vão voltar para município, estado e União. Então, um dos pontos que também eles estão visualizando, e aí é minha área, eu posso falar realmente por 13 anos, praticamente 13 anos agora de experiência só no meio público, em licenciamento, monitoramento e fiscalização na área de mineração, fortemente.
eles colocam a questão de diminuir o tempo médio de licenciamento. E aí a gente pode até abrir uma aspas nessa questão e até depois fazer realmente um vídeo específico para a questão do licenciamento ambiental, para mineração especificamente, que eu identifico particularidades, é algo realmente que deveria ser tratado como diferente, porque é diferente e especial, não por eu ser da área de mineração, mas se você começar a entender o assunto, você vai identificar que o licenciamento ambiental para a mineração, ele é muito específico, ele engloba outras áreas, ele é muito maior, ele precisa de uma visão diferente, uma visão mais carinhosa, mais atenciosa para a mineração. Haja vista que é um pilar fundamental de toda a sociedade. Sem mineração, não existe nada do que nós estamos vendo, vestindo, sentindo, comendo e nos comunicando. Mineração é essencial, até inclusive para o que você está comendo, lembre-se disso. Porque sem os corretivos, sem o ferramental, sem nada disso, não tem agricultura. Então a mineração vem antes da agricultura. A mineração é importantíssima. As pessoas não têm noção, externas da nossa área, a importância da mineração em um país. Agora é um pilar de outros que devem também ser construídos e juntos caminhar para o desenvolvimento de um Estado. E aí eu sempre foco, desenvolvimento Estado, não governo. Então o que é que eles pensam em focar? No marco legal adequado, porque a questão da legislação é complicada, e novamente se entra no fato. Marco legal adequado, pensando em Estado, não em governo. Não adianta, governo entra, governo sai, muda-se as referências, muda-se os entendimentos, cria-se uma instabilidade, uma desconfiança. Uma das chaves para se medir o desenvolvimento de um país, o crescimento, a potencialidade de um país, chama-se confiança. Um povo em que pouco se confia, pouco se negocia. Daí é o entendimento que você visualiza países em que as pessoas têm um alto índice de confiança, de honestidade, que a corrupção é devidamente combatida. É muito melhor você comercializar. Eles são fortes no comércio, na troca, porque existe confiança, inclusive na legislação. Você não vai investir um capital em um país ao qual a lei é instável e vai para lá ou para cá, dependendo de entendimentos de governos diferentes. Então, eles querem um Estado, não governo. Confiança, confiabilidade. Então, esse marco legal adequado está vinculado a uma política não governamental, estadual. Daí, confiança. Confiança, mercado. Pessoas, empresas, até países investindo em seu país. Então, daí vem aquela questão que a confiança é fundamental. Sim, a confiança é fundamental. E é o que está faltando há muito em nosso país. Então, nós precisamos de produção, refino, processamento. E aí, sim, tem investimentos, agora sim, na indústria da tecnologia, a infraestrutura para a produção desse material. E aí sim, com tudo isso, você consegue fomentar uma energia verde. E o Brasil já tem isso, ao qual a Europa e outros países não possuem. Então entenda a potencialidade que um país tem, ao qual os governos que vão e vêm fazem com que a gente eternamente fique patinando em um mesmo ponto. Então espero ter sido claro relativo a essa questão de minerais críticos e o nosso país e a questão política para desenvolver o mesmo. Sempre vinculando a minha área afim, que além da mineração é o meio ambiente. E o meio ambiente não só engloba fauna e flora, mas também o ser humano, o social.